Dados os nossos muitos avisos, se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes, capítulo de número 3. Obrigado, Tião. Eclesiastes, capítulo de número 3. Pela ordem, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Eclesiastes 3, 1. Glória a Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo próprio e há um momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar em silêncio e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, esta é a Tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que através dela o Teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar. Eu sei, Pai, que o Senhor não colocou essa mensagem no meu coração em vão, e sei, Isaías nos ensina que a Tua palavra jamais volta vazia. A minha oração é para que o que nós vamos falar, é para que o que seja falado aqui nessa noite agregue a caminhada, a jornada espiritual dos irmãos, e que nós possamos, para a honra e glória do Seu nome, sair daqui diferente da forma que chegamos, transformados, mudados, moldados pelo poder da Sua palavra. Fala conosco, Pai, santifica o Teu nome através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero trazer uma mensagem aos irmãos nessa noite. O Tiago vai me ajudar ali, passando ela, né, no slide. No slide ali não tem nada demais, não, só o esboço mesmo. Mas eu vou acompanhando pelo slide ali. Eu gosto de passar esse slide mais para a gente poder memorizar melhor algumas etapas da nossa vida, na nossa caminhada. Alguns dias atrás aqui eu trouxe uma mensagem, até passei um slide também sobre a vida de José. E essas mensagens, tanto aquela que eu preguei esses dias, tem lá no canal da igreja, né, no YouTube. Uma hora você procura lá, aprendendo com a vida de José. E essa mensagem de hoje também, elas têm algo em comum. A mensagem não é a mesma, elas possuem algo em comum, que é o olhar para a nossa vida como que se fosse ciclos, né? A nossa vida, muitas vezes ela acontece em etapas, coisas que nós vivemos. Durante essa semana, eu passei um apertozinho aí para tirar o catéter no tratamento do cálculo renal, né? Fui tirar o catéter no consultório e não deu certo. Sofri a dor lá, contei aos irmãos aqui quinta-feira, né? Vi minha avó na greta, assim, de tanta dor. Aí, mas deu errado. Na hora que o médico puxou, ele, não saiu não, tem que ir no bloco cirúrgico. E aí, na quarta-feira eu passei muita dor. Na quinta eu fui para o hospital com muita dor. E eu cheguei no bloco cirúrgico. Das outras vezes que eu fui no bloco cirúrgico, eu, não conhecia ninguém, né? Quando você não conhece ninguém é melhor. Você tá com aquela roupinha assim, com o bumbum de fora, você não quer ver ninguém que você conhece, né? Não conheço ninguém, tô nem aí, né? Quando você vê alguém que você conhece, aí complica. Meu Deus, eu conheci a pessoa. E eu cheguei no bloco cirúrgico quinta-feira, eu conheci umas 3 ou 4 pessoas que estavam lá. Aí uma das meninas lá, que é enfermeira, que me conhece, começou a conversar comigo, acho que até para me distrair, eu contando para ela, ela falou assim, ô pastor, o que é da gente, outro não passa, né? Tem um ditado popular.
E eu aprendi isso mesmo, realmente, o que é da gente, outro não passa. E existem alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, que você tem que passar, né? Tem que passar. Eu não sei, Sandra, qual é o desafio, mas tem que passar, né? Deus vai com a gente, vai passar, né? Do outro lado a gente vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Então algumas coisas tem que passar. Talvez você teve que passar por outras igrejas, você teve que passar por outros lugares. Nós cantamos aqui com o pessoal do louvor, às vezes você teve que beber até de outras fontes. Escola dominical de semana passada eu compartilhei com os irmãos, eu fui espírita, macumbeiro, testemunho de Jeová, católico, fui coroinha. Tudo que você pensar eu fui quase lá em Pará de Minas, né? Então parece que às vezes a gente tem que beber de outras fontes, até achar a verdadeira fonte. Então existem coisas na nossa vida que nós vamos passar. O sábio Salomão disse isso muito bem no texto que nós lemos, que há um tempo, olha a fala de Salomão na tradução que chegou para a gente, há um tempo determinado para todas as coisas. Então vai ter um tempo de paz determinado para você. Se você está vivendo um tempo de guerra, segura sua onda, continua orando, serve a Deus, porque um tempo de paz está determinado para você. Da mesma forma, um tempo de guerra também está determinado. Você tem que estar preparado, porque uma hora vai chegar uma guerra, uma batalha, Deus vai te confiar uma causa para você lutar, para você guerrear, e Ele espera que você vença junto com Ele, né? Então a nossa vida, ela é uma vida pautada em ciclos. Pode ir passando aí, Tiago, o controlinho não funcionou. No decorrer da nossa caminhada, nós vivenciamos vários momentos, muitos de nós passamos por vários tipos de expectativas, realizadas ou frustradas. Nós experimentamos vitórias, derrotas, frustrações, e isso não tem a ver com igreja, isso não tem a ver com cristianismo. Há pouco tempo, caminhou comigo uma pessoa que ele tinha a concepção, que eu tentei mudar e não consegui, tipo assim, ó, se eu estou aqui e eu estou sendo abençoado, eu continuo aqui. Se deu alguma coisa errada, eu mudo para outro lugar, para ver se eu vou ser abençoado em outro lugar. Se lá deu alguma coisa errada, eu mudo de novo, porque eu tenho que ficar aonde eu sou abençoado. Isso não existe, irmãos. Né? Eu queria que você ficasse aqui, que aqui fosse só bênção para você, né? Que porta nenhuma se fechasse, que a sua viagem de rifa desse certo, que todo mundo te pagasse em dia, que você não pegasse nenhum cheque sem fundo, que nenhum de nós ficasse doente, não precisasse tomar remédio. Assim, eu queria que fosse assim, mas isso não tem a ver com igreja, com o local que você congrega ou frequenta, não tem a ver muitas vezes nem até com a sua religião, né? Não tem a ver com a sua religião. O mosquitinho da dengue não escolhe para morder o crente ou o que não é crente. Está o mosquitinho da dengue voando, isso aqui é crente, não vou morder. Ele não faz isso. Irmãos morreram de Covid, irmãos de igreja morreram de Covid, parente seu morreu de Covid. Então assim, acidente de trânsito acontece. Você é crente, está aqui dirigindo certinho, mas vem um doido ali na esquina ali e bate no seu carro. Não tem a ver, isso é a vida. Nós passamos frustrações, enfermidades, momentos difíceis. Eu não quero que você passe, mas nós enfrentamos esse tipo de momento e precisamos saber identificar, tanto quando chega esses momentos, quando também quando chega o momento bom. Não adianta você aprender a lidar só com o momento de crise, você tem que aprender a lidar com o momento de paz, amém? É a unção do José do Egito. Talvez você está vivendo um período que Deus está te dando muito dinheiro, faz a reservazinha, vai vir 7 anos de crise depois, você vai gastar tudo agora? Então nós precisamos aprender a lidar com o momento de paz. Salomão errou no momento de paz, que no momento de paz, ele construiu altares a outros deuses, ele fez coisa errada. Nós precisamos saber identificar o momento que nós estamos vivendo, para que a oração seja uma arma poderosa na nossa caminhada. Se você souber o momento de vida que você está vivendo, a sua oração vai ser mais eficaz.
A intenção dessas mensagens, dessa palavra, ou mesmo desse texto bíblico de Salomão, em Eclesiastes, capítulo de número 3, é justamente nos ajudar a identificar a fase que nós estamos passando, para que a nossa oração seja eficaz. Você entrou numa fase de enfermidade, você vai ter que passar por ela, então você vai orar por isso aí. Então Deus vai ser com você nisso aí. E aí você entende que aqui que você tem que tomar o remédio, que você tem que fazer o tratamento, você tem que procurar um médico. Você não pode ficar perdido, senão a enfermidade te leva, né? Vai dar trabalho para a sua família, vai ser pesado as pessoas que estão perto de você. Então nós temos que aprender as fases que nós estamos. Tem um exemplo muito clássico para a gente poder aprender isso na vida, que é a fase dos filhos, né? Está aqui o Mateus com a pequenininha, fugiu o nome? Lara, isso, com a pequena Lara, o Mateus vai passar as fases, a Giovana vai passar as fases aí, vai começar a andar, vai pôr os trem na boca, vai vir a fase da birra, a fase da pirraça, né? Depois vai passando as fases, o dia da doença, o dia que você não dorme, que você vai ficar a noite inteira acordado com o menino, o dia que você vai fazer a matrícula na escola, né? São as fases. Tem a fase que fica correndo na igreja, depois tem a fase que fica quietinho, né? Eu vejo ali o Davi sentadinho agora, assistindo a pregação, eu lembro do Davi pequenininho, correndo, dando trabalho, fazendo bagunça. Né? Hoje ele está quietinho, tranquilo, ele não era quietinho, tranquilo não, né? Então assim, vai passando as fases, né? As fases vão chegando, vão passando, e a gente vai vivendo, e na nossa caminhada cristã não é diferente. Você vai viver, eu até diria, com o Senhor, mais vitórias do que frustrações, né? Só que o diabo, muitas vezes, ele pega as poucas frustrações para tirar o seu foco daquilo que Deus quer, né? Mas nós viveremos todas essas fases. Pode passar aí, Tiago. Desde quando o mundo é mundo, podemos imaginar que para Deus sempre existiu um ciclo para todas as coisas criadas por Ele. Isso aqui também eu disse na outra mensagem lá, né? Com o exemplo da criação. Deus criou o mundo em 7 dias. Em cada dia Ele fez uma coisa. Aquilo representava uma fase, uma etapa na criação, um ciclo. E Deus trabalhou com esse ciclo, não só na criação, ao longo de toda a história de Israel. Deus foi movendo através da história, através de um ciclo. Começa através de um homem, esse homem enche a terra se contamina com o pecado, Deus precisa recomeçar o processo, ele vai chamar de novo um homem, a terra vai ser povoada, o pecado vai começar a tomar conta de novo, Deus vai chamar, aí esse é o Noé, né? O primeiro é Adão, o segundo é Noé, aí Deus vai chamar um terceiro, Abraão, para começar o seu povo, e a partir desse povo vai ter um ciclo que se repete. Pega bem a história para você ver. Abraão é casado, já velho, já idoso, a mulher é estéril, Deus faz um milagre, tem um filho. Aí o filho chama Isaac. A mulher é estéril, não pode engravidar, não pode dar à luz, Deus repete o ciclo, faz um milagre, aí ela tem 2 filhos. O filho da promessa casa com uma mulher estéril, que não dá à luz a filhos, a irmã dela dava filho toda hora, era quase oração de São Bento, um para fora, um para dentro, e a outra lá, dai-me filho, Senhor, dai-me filho, senão morro, e aí até que Deus dá um menino para ela, né? Dá o José, depois dá Benjamim, e ela morre no parto de Benjamim, inclusive, Deus fez um milagre mais uma vez. Na história patriarcal, há um ciclo que se repete 3 vezes. Na história de Israel, depois a mesma coisa. O povo preso, vira escravo no Egito, Deus levanta um libertador, começa o projeto no deserto. 40 anos, um ciclo no deserto. O povo chega, conquista a terra, período de juízes, desvia, converte, desvia, converte, desvia, converte. É um ciclo que foi se repetindo ao longo da história do Antigo Testamento. O próprio plano de redenção é um ciclo, foi essas etapas aí que eu comecei a te falar. Nós vemos esse ciclo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Algumas curas e milagres de Jesus aconteceram dentro de um ciclo. Se você pegar as curas de Jesus, elas aconteciam assim, ó. Jesus ia para uma determinada cidade, realizava um milagre,
pregava um sermão, dava um sermão, as pessoas se convertiam, ele ia para outra cidade e fazia o mesmo processo. É um ciclo. A igreja vive dentro de um ciclo. Na igreja, pessoas chegam, pessoas saem, pessoas nascem, pessoas morrem, irmãos vão embora, irmãos chegam de outra cidade. É um ciclo. Às vezes, por mais que a gente queira manter uma igreja com os mesmos irmãos a vida inteira, a gente não consegue, né? Se o pastor achar que ele vai manter todo mundo a vida inteira, ele vai adoecer. Porque é natural que pessoas cheguem e que pessoas saiam da igreja. Não é natural quando só sai e não chega. Aí não é natural, né? Tem alguma coisa errada. Quando só chega e ninguém rompe também, está errado também. Alguma coisa, uma hora vai dar errado. É um ciclo que se repete. A história da igreja, ela é um ciclo. Igreja perseguida, igreja maltratada, igreja restaurada, reforma protestante. É um ciclo que nós vamos passando por ele. Vai lá, Tiago. Para que possamos entender melhor isso, vamos analisar pelo ponto de vista da terra, que recebeu de Deus a orientação de ser bem cuidada pelo homem. Tem um ciclo bíblico. Entre esses exemplos rápidos que eu citei aqui, não dá para a gente aprofundar em cada um por causa desse que eu vou pegar como principal. Tem um ciclo na Bíblia que vai exemplificar bem para a gente a nossa caminhada. Muitos pregadores que já usaram desse mesmo texto para poder falar isso, entendem que essa comparação é uma das melhores comparações com as etapas de vida que nós temos que viver. É a comparação com aquilo que Deus exigiu relacionado à terra, na lei de Israel. Deus fez uma exigência. Isso é tão importante que em Isaías, o pacto quebrado, a aliança quebrada, que vai surgir a necessidade de uma nova aliança, de um novo testamento, a aliança quebrada no período de Isaías é justamente a aliança com a terra. O pecado que vai fazer o povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia e perder a aliança com Deus é a transgressão desse exemplo que nós vamos ver aqui. No período de Isaías, os judeus pararam de guardar a terra e começaram a viver só do pedágio, e por não obedecer esse princípio, eles foram levados cativos para a Babilônia. E essa comparação com a agricultura de Israel, ela é bastante interessante. Quando Israel começa, eles começam tendo como principal fonte de renda a sua agricultura. Você começa a entender isso até pela terra. Quando Deus promete uma terra a Israel, ele promete uma terra que emana leite e mel, uma terra que é produtiva. Quando nós estudamos geografia bíblica do Antigo Testamento, nós aprendemos que o pedaço de terra em Israel, embora ele é muito pequeno, ele é o pedaço de terra mais bem localizado do planeta. Deus não estava brincando. Canaã é a melhor parte de terra do planeta. O território é pequeno, é menor que o estado de Sergipe. No entanto, ele tem solo fértil, lugares rochosos, grandes desertos, montes que nevam, lugar que chove muito, dentro de um território menor que o estado de Sergipe. Só para você ter ideia. Se já foi estudado geograficamente, se você olhasse em todo o planeta o melhor lugar a nível de terra e de solo, a escolha é onde está Israel. Deus não estava brincando com eles quando deu para eles aquilo lá. E o principal ponto de renda financeira dos judeus até a Babilônia era a agricultura. Depois da Babilônia virou o comércio. Você já ouviu falar que todo judeu é bom comerciante? Isso só veio depois da Babilônia. Na Babilônia os judeus aprenderam a comprar e a vender. E aí quando eles voltaram para casa, eles faziam comércio exterior, né? E aí eles passaram a ter outras fontes de renda além da agricultura. Mas até na Babilônia, isso que nós vamos falar aqui hoje, é muito real na caminhada dos judeus, né?
Pode passar aí, Tiago. Eu quero ler com você 2 textos sobre o ano sabático e o ano do jubileu. Deus teve o cuidado de passar para o homem orientações a respeito do uso da terra. Vejamos alguns cuidados. Então abra sua Bíblia comigo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo de número 25. Eu vou ler com você do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Levítico, capítulo 25, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Levítico 25, do 1 ao 7. A primeira orientação é sobre o ano sabático. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guarde um sábado ao Senhor. Semeia a sua terra durante 6 anos, poda a tua vinha durante 6 anos, colhe os frutos, mas no 7º ano haja sábado de repouso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeis o teu campo, nem podes a tua vinha. Não ceifes o que crescer depois da tua colheita, e não vindimes a uva da tua videira, não tratada. Ano de descanso seja para a terra. E os frutos do sábado da terra vos sejam por alimento, a ti, aos teus servos, à tua serva, e ao teu assalariado, e ao estrangeiro que mora contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, e todo o seu produto seja por mantimento. Deus passa uma ordem para a terra, que o judeu não poderia só explorar a terra, que ele tinha que deixar 1 ano para que essa terra descansasse. Até pouco tempo atrás, eu me lembro disso aqui em Lagoa da Prata, né? Que a cana precisava descansar a terra durante 1 ano, com um ciclo menor, não é 7, se eu não me engano era 3. Você colhe a cana 3 vezes, descansa a terra naquele ano e no outro ano você planta lá novamente. Isso é algo muito comum aos irmãos que trabalharam aqui na usina, né? Mexeram com plantio. Hoje isso não se faz mais por causa do uso de agrotóxico, né? Eles vão lá, preparam a terra, hidratam o solo, colocam produto lá, e hoje as nossas terras aí em volta da cidade não descansam mais. Uma opinião particular minha, não sou geógrafo, não entendo a respeito do assunto, claro, é uma dedução de um indouto, né, de um ignorante. Acredito que isso aí gera para nós essa terra ruim que nós temos aqui, uma areia, né, uma terra que vai perdendo seus minerais, que é algo bem comum entre nós, muita poeira. Acredito que é justamente o fato da gente explorar a terra à nossa volta aqui, né? E Deus passa essa recomendação para os judeus, que eles guardassem a terra durante 1 ano. A questão aqui não é o sábado adventista, tá? A questão aqui é a terra recuperar, para que ela nunca faltasse os seus nutrientes na agricultura israelita. E aí Deus pede que essa terra fosse guardada. A cada 7 anos, a cada 7 ciclos que a terra fosse guardada, Deus pedia mais 1 ano. Ou seja, a terra tinha que ficar de repouso de 7 em 7 anos, e no ano 50, ou seja, 49, 7 vezes 7, a terra tinha que descansar também. Esse aí era chamado de o ano do jubileu, a partir do versículo de número 8. Do 8 até o 38, a referência está ali, mas eu vou deixar para você ler em casa, para eu poder ganhar tempo. Esse ano do jubileu, ele representava o seguinte: a cada 7 ciclos, a terra tinha que ser descansada para Deus novamente. Vamos lá. 3 características distinguiam o ano do jubileu. O ano sabático é facinho entender. A cada 6 anos, o 7º a terra descansa. Esse aí vai ser a nossa principal comparação. No ano do jubileu, todos os escravos israelitas eram libertos. Isso vai estar falando entre o versículo 8 e o 38. Quando completava um ciclo de 7 anos, se em algum momento o judeu virou escravo, depois de 49 anos de serviço prestado, mais do que a nossa previdência social hoje,
que já está alcançando isso aí também, né? O escravo era liberto. E essas medidas que Deus coloca na lei de Moisés era para evitar o desaparecimento de uma família. Se uma família toda virasse escrava e nunca fosse liberta, uma tribo ia desaparecer uma hora. Na hora a tribo de Levi ia acabar, ou de Manassés ia acabar, uma família ia morrer. Então, para que isso não acontecesse, as dívidas poderiam ter apenas 49 anos, né? Se um judeu assumisse uma dívida, ele poderia pagar a dívida virando escravo. Nós temos isso em várias parábolas de Jesus. O cara vai lá, vira escravo, pagar a dívida. Esse período de escravidão tinha um tempo, 49 anos, e ele era liberto. Quando chegava o ano do jubileu, o escravo tinha que receber a sua liberdade. Segundo, todas as propriedades dos ascendentes que tinham sido vendidas eram devolvidas à sua família. Isso aqui era para evitar desigualdade social, né? Que vamos supor que a tribo de Manassés comprasse uma fazenda de alguém da tribo de Levi. Com o passar do tempo, a tribo de Manassés ia ficar sem terra em Israel. Aí no ano do jubileu, o que acontecia? O judeu tinha que devolver a terra que ele comprou. Se alguém comprasse uma terra no período da lei de Moisés, ele era dono daquela terra por 49 anos. No ano 50, ela voltava para o dono. Isso também evitava a disseminação da pobreza. Já que a terra foi dividida igual para todo mundo, cada família recebeu a sua porção, essa família seria detentora da porção a vida inteira. Ela poderia abrir mão por 49 anos por causa de alguma dívida, mas depois aquilo voltava para ela. A terra permanecia em repouso sem cultivo. O propósito de Deus ao instituir esse ano especial era garantir a justiça e impedir os ricos de acumularem riquezas e adquirir terra à custa do pobre, que é o que a gente passa hoje, né? Você compra a sua casa, enfrenta um momento de dificuldade, vende a sua casa, vai pagar aluguel. Talvez isso já aconteceu com você, tomara que não, mas talvez isso já aconteceu com você. No final das contas você fica sem a casa, por causa de uma dívida, e aí o rico vai ficando cada vez mais rico, né? E o pobre vai ficando cada vez mais pobre, como diz aquele hino que a gente canta na igreja. Né? Então a gente vê isso aí. Você chega... abre um loteamento aqui em Lagoa da Prata, quem é mais rico chega lá e compra um quarteirão inteiro, né? Abre um bairro novo, aí você chega lá para comprar, não consegue, porque o fulano de tal, o jogador de futebol, o dono da empresa, o rifeiro grande, já comprou tudo, não tem nada. Isso não acontecia em Israel por causa dessas medidas. Israel tinha aí esse cuidado de Deus para que todos permanecessem em uma igualdade. Não é um socialismo cubano, não é um comunismo chinês, não tem nada a ver com isso. É uma forma de socialismo, é uma forma de comunismo, mas não como nós conhecemos hoje aqui, bem diferente. Deus estava preservando os seus. Pode passar, Tiago. Os 7 anos da terra traz uma comparação especial para a nossa vida cristã, para identificarmos em qual etapa da nossa vida nos encontramos. Parece que durante os 7 anos que a terra passava, por 7 etapas ou 7 tempos, que pode ser justamente as etapas temporais da nossa vida. Deus não pediu 7 anos num ciclo, 6 de produção, com 1 ano de descanso, em vão. Isso não é à toa. A semana não tem 7 dias com 1 de descanso em vão. Isso não é à toa, né? Isso não é à toa. Não digo que você tenha que ser religioso, guardar o sábado, né? Eu gosto quando eu vou fazer essas provas do governo, aí pergunta assim, você é adventista? Você pode fazer prova no sábado? Eu fico pensando assim, será que o cara fala lá, sou, não faça a prova no sábado, né? E não digo que você tenha que ser religioso a esse extremo, a esse ponto, né? De ficar paranoico com a guarda do sábado ou mesmo do domingo. Mas que Deus, até eu vou parafrasear aqui para você entender, que Deus tem que ter esse dia
separado para você, ele tem que ter. Tem que ter o dia do Senhor. Para nós hoje é o domingo. E historicamente não é por causa do Constantino. Quem falou para você que o Constantino obrigou a igreja a deixar de guardar o sábado para guardar o domingo, mentiu. Porque a igreja guarda o domingo desde o dia que Jesus ressuscitou. Qual o maior evento da humanidade no Antigo Testamento? A criação. Deus acabou no 6º dia e descansou no 7º. O dia mais importante era o 7º, por isso que ele é guardado na lei. Só que aí no Novo Testamento, usando palavras do nosso próprio mestre, tem alguém que é maior que o sábado. Quem é maior que o sábado? Jesus. Qual o maior evento da humanidade em todos os tempos? A ressurreição. Ela aconteceu no domingo. Por isso que a igreja passou a se reunir no domingo. O Constantino só oficializou isso quando a igreja parou de ser perseguida, que o domingo seria o dia do Senhor. Mas nós não guardamos o domingo por causa dele. Em 1 Coríntios 16, versículo 1, Paulo fala com os irmãos: junta a coleta no culto de domingo, porque ele sabia que o culto de domingo era o culto principal. Não é em vão. Deus tem que ter um dia. Deus tem que ter um dia para você. Você fica metendo a cara aí no emprego, no trabalho, trabalhando de segunda a segunda, estudando todo dia. Nós temos uma dificuldade aqui em Lagoa, né? Dos irmãos que rodam horário na usina, no Farlab, na Embaré, que trabalha domingo de 2 às 10. Eu sei que é uma grande dificuldade. Por isso que a gente tem a escola dominical no formato de culto, para que você consiga dedicar para Deus esse dia. Visto, abre um parêntese, uma grande informação, que se a gente for olhar para a graça, Deus nem quer um dia seu não, Deus quer todos, mas para o seu bem, para o bem da sua espiritualidade, para que você se abasteça de Deus, tenha esse dia do Senhor como inegociável para você. E hoje o cristianismo nem te pede esse dia todo. Você foi para a roça hoje, você comeu frango assado, bebeu Coca-Cola, almoçou com seus parentes, foi na casa dos seus familiares, 6 horas você veio para a igreja. Nós nem estamos pedindo para você ficar o domingo inteiro de joelho no milho lá, Senhor, abençoa, nem é isso. É o dia reservado para que você sirva a Deus. Se você consegue vir mais dias, maravilha, você é um privilegiado, Deus tem te abençoado. Se não, não negocia, que seja inegociável para você estar aqui, porque isso não é em vão. Deus não criou em 6 dias, em vão. A semana não tem 7 dias, em vão. Isso é para ensinar para nós que cada dia é um dia. A nossa vida ela é um ciclo. Amanhã é segunda-feira. Amém? Segunda-feira tem as suas características. Eu amo a segunda-feira. Eu detestei voltar a trabalhar numa sexta-feira. Não foi por preguiça, não. Eu pensei, deixa eu voltar na segunda. Eu falei com o médico, deixa eu voltar na segunda, que eu volto recomeçando, né? Não, você pode voltar na sexta mesmo. Voltei a trabalhar num dia que o serviço está finalizando, que você está entregando as coisas, né? E não fiz praticamente nada, porque é final, é ciclo, está no final do ciclo, amanhã começa. Amanhã você tem o serviço novo lá, o Guinaldo vai cortar um armário novo amanhã, um marcelino, né? Os irmãos vão pegar a tarefa nova, amanhã começam as suas faxinas, você tem que dar, amanhã é levar a menina na escola, buscar a menina na escola, levar a menina na natação, e por aí vai. Amanhã é segunda-feira, recomeça, isso não é em vão. Demonstra para nós que são etapas que não só durante a semana, mas que durante a vida nós vamos passando por elas. Vai lá, Tiago. O primeiro ano, olhando pelo ponto de vista desse ano sabático, no cuidado que Deus deu ao povo de Israel sobre a terra, o primeiro ano é um ano inicial, é a segunda-feira, o primeiro dia, o dia 1 do mês, é o ano do início, o ano do começo, o ano do plantio. Na nossa vida, nós passaremos por essas mesmas etapas que a terra, no cuidado que Deus orientou Israel, passava. Você só vai colher aquilo que um dia você plantou. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que começar a plantar agora. Você sonha em fazer um curso? O Enem foi hoje, você tinha que ter feito. Você tem que começar a plantar para você poder colher lá na frente. Você sonha em ter um carro? Você tem que começar a juntar o dinheiro agora.
Você só em trocar a bicicleta, você tem que começar agora. Tudo na nossa vida tem um início. Você está endividado, você tem que começar a pagar aos pouquinhos agora, para que lá na frente você colha. Nós só colhemos aquilo que nós um dia semeamos. É a lei da colheita, a Bíblia nos ensina isso. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1, 2 aos Coríntios capítulo 9, o texto vai dizer, parafraseando, a seguinte frase: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Aprenda uma coisa, você só colhe aquilo que você planta. E a Bíblia diz em Gálatas 6, que se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Cuidado com o que você está plantando. Não é só plantar, é plantar certo. E nós precisamos de um início. E quem sabe para você hoje, ou a etapa de vida que você está passando, não seja uma etapa de vida de semear. Talvez você está querendo colher, mas você ainda nem plantou. O tempo é de trabalho. O primeiro ano é árduo. Qual plantio é fácil? Nenhum plantio é fácil. Plantio é delicado. Você vai preparar a terra, você vai abrir a cova, você vai jogar semente, você vai fechar, você vai cuidar. O ano do plantio costuma ser o ano que você mais trabalha. Talvez a fase da vida que você está passando não é a fase do trabalho, do descanso, é a fase do trabalho. É a fase de trabalhar. Talvez você queria viajar para a praia, mas não é a hora. Talvez você queria ir para um hotel fazenda, mas não é o momento é de trabalho. Talvez você queria que os seus filhos já tivessem crescido, mas não, a Larinha tem que passar pela fase, o Mateus tem que entender. Né? O casamento tem suas fases difíceis. Isso é tão interessante que a psicologia diz que um casamento que dura 7 anos, dura a vida inteira. Nossa, você já rompeu os 7 anos. Nós estamos em qual ano aí, Rian? Seu casamento? Terceiro. Então o Rian ainda está correndo risco. Eu peguei no pulo aqui por causa disso, que eu lembrei que é pouco tempo. Né? Se durar 7 anos, vai durar a vida inteira. Né? A Lívia tem 7 anos. Tiago, ó, Tiago, pode respirar, não te larga mais não. Né? Tá tranquilo. Se o casamento durar 7 anos, pode durar uma vida inteira. Engraçado o número ser 7, né? Talvez nós estamos vivendo o tempo de plantio. Nós temos excelentes exemplos aqui em Lagoa da Prata, né? O rifeiro coloca a peça da rifa hoje para receber daqui a 90 dias. Para você ter o dinheiro daqui a 90 dias, você tem que colocar o kit na mulher lá hoje, amanhã, você chegar lá, plantar o kit nela, né? Que a gíria que fala na gominha é assim, vai colocar o kit nela lá, para daqui a 90 dias você chegar na porta dela lá, opa, e aí, tá aí o dinheiro? Tá aqui, ó. Tem que colocar o negócio. Nós vamos ter que plantar. Tem que plantar para poder colher lá na frente. Não queira viver um tempo diferente. Talvez você está preguiçoso, você não está querendo plantar, mas Deus está te chamando para plantar. Eu estou citando exemplos de vida, mas espero que você julgue o espiritual. Começar a plantar. Vem para a oração amanhã às 5:30 da manhã. Você está querendo que Deus te responda, mas você não está orando coisa nenhuma. Tem que plantar para colher lá na frente. Vem para a presença do Senhor, começa a ser mais assíduo na igreja, trabalha para Deus, faça alguma coisa. O tempo é de arregaçar as mangas e fazer. Amanhã, na hora que eu chegar no meu trabalho lá, é segunda-feira, é dia de fazer o quê? É dia de orçamento, correr atrás, passar, para que lá na quinta-feira eu consiga fechar os pedidos que eu abri na segunda. Mas a sexta-feira só vai chegar se eu cumprir o papel da segunda-feira. Não vai ter jeito não, irmãos. Tem o tempo que é para arregaçar a manga. Sai dessa preguiça aí, vamos trabalhar. Aí vai vir o segundo ano da indicação de Deus no cuidado da terra. O segundo ano é o ano da espera. Se no primeiro ano é difícil porque você tem muita mão de obra, né? Você tem que preparar a terra, abrir a cova, colocar semente, fechar, fazer isso num campo inteiro. O segundo ano, na minha opinião, até o título ali ficou, é o ano da dificuldade. Esse para mim é o ano mais difícil, porque é aquele ano, é aquela etapa da vida que você não tem o que fazer, não depende de você.
A comparação de Levítico 25 é com a vinha, né? Você viu no texto que nós lemos que é a comparação com a uva. O agricultor em Israel plantava a videira, no primeiro ano ele tinha a mão de obra de plantar, no segundo ano ele tinha só que esperar, não tem o que fazer. É torcer para ver qual videira daria certo, qual pezinho de uva ia sair para fora no ano seguinte. Nós passamos alguns momentos da nossa vida que você não tem o que fazer a não ser esperar. É o tempo determinado para todas as coisas. Chega uma etapa na nossa vida que nós temos que esperar. Não adianta você correr, não adianta você querer adiantar as coisas, não adianta você querer resolver com as suas próprias mãos. Tudo que você faz parece que o negócio não rompe. Tudo o que Deus quer que você faça é esperar. Na nossa sociedade atual, para mim, é um dos exercícios mais difíceis do ser humano, é esperar. Nós desacostumamos a esperar. Você pede o lanche, você quer que ele chegue na sua casa em 10 minutos, senão você começa a ficar doido. Você abre o aplicativo e vê onde é que o motoqueiro está, onde é que ele está, já que ele não chega, o que ele está indo fazer nessa rua aí? Nem é aí que eu moro, não, tudo depressa. Quando eu morei em Belo Horizonte, tinha uma pizza que chamava Pizza Hut, e a propaganda da pizza era o seguinte: se chegar fria na sua casa, você não paga. A gente ficava assim, ô gente, chega fria, pelo amor de Deus, chega fria. Juntava o seminarista, pedia a pizza, ficava torcendo para a pizza chegar fria, punha a mão na caixa, falava para o motoqueiro assim, tá fria? Não tá fria não, pode pagar aí. Nós estamos desacostumados a esperar. Você quer passar na frente da fila do supermercado, você chega lá, aquele monte de gente, você quer passar na frente, né? Você enfia na frente dos outros para ter informação primeiro. Nós não gostamos de esperar, irmãos. Esperar é um dos exercícios mais difíceis da nossa geração atual. Estamos acostumados a um clique, a fazer as coisas e as coisas acontecerem assim, ó, na hora, assim agora, queremos assim, ó, para ontem. E aí o esperar em Deus fica difícil, porque tem coisas que Deus vai te dar, só que não é agora. Deus vai te dar a plantação, a colheita, muita uva, vinho maravilhoso, de primeira qualidade. Só que antes você vai ter que esperar. Espera. Você está orando pela conversão do seu parente? Espera. Você está orando para teu filho, não engravida? Espera. Você está orando, não passa no concurso público? Espera. Vai ter a hora certa. É na hora certa, Deus vai abrir a porta e as coisas vão acontecer. E é tão bom quando a gente espera e alcança. Você já esperou por alguma coisa há muito tempo e alcançou? Bom demais, você pensa assim, valeu a pena, Deus é bom. A gente entendeu o Salmo 136, aquele que semeia com lágrimas, colherá. Oi, Leia? 126, obrigado. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com júbilo, vai chegar trazendo os seus molhos nas mãos. Há o tempo de espera. Não desespera, só espera. É o ano da dificuldade, não depende de você. O que dependeu de você, você fez na etapa passada. Foi o ano do plantio, você abriu a cova, você furou, você colocou a semente, você preparou a terra, você fez tudo que você tinha que fazer. Agora não é com você mais, agora é com Deus. Você sabe confiar no Senhor? Você entregou essa causa nas mãos de Deus e está desesperado por causa de quê? São os tempos de vida que nós vamos passando. Aí vem o terceiro ano. Qual que é o terceiro ano, Tiago? O ano do conhecimento e do aprendizado. No terceiro ano, os primeiros brotos da videira começavam a aparecer, e o agricultor israelita sabia se aquele broto ia virar uma grande videira ou se ele ia morrer. É chamado de o ano do aprendizado, aonde ele agora trabalha, fazendo um processo seletivo, mas conhecendo aquilo que vai acontecer ao curso da sua história. Nós vivemos essa etapa na nossa vida também, né? Um ano do conhecimento, do aprendizado, que Deus vai usar pedagogicamente as situações que nós estamos vivendo
para nos ensinar alguma coisa. Nós não vivemos nada em vão. Nada em vão. É Deus ensinando a gente alguma coisa. O deserto é uma escola. A dificuldade é uma faculdade. Que Deus está preparando o seu coração para a vida. Você não entende agora. É igual Jesus com seus discípulos. Chegou para lavar os pés. Pedro falou, eu não. Jesus fala assim, você não sabe agora. Você vai entender isso depois. Só vive a etapa que você está passando por ela. É Deus querendo te ensinar alguma coisa. Aprende com esse momento que você está vivendo. Aprende. Está ganhando pouco, ser fiel no pouco. Aprende com esse pouco, porque Deus está te ensinando alguma coisa com isso aí. Você queria estar de carro, mas está de bicicleta. Aprende com isso aí. Deus quer te mostrar alguma coisa. A porta fechou. Você é uma pessoa extremamente capacitada, porque a vida faz isso com a gente. Você é uma pessoa extremamente capaz, mas você foi para o fundo do poço. Deus te mandou lá embaixo. Aprende com esse momento. Deus quer que você aprenda algo com esse momento. São momentos que nós passaremos por ele. Esse evangelho que é apresentado aí fora, onde nós somos só bem-sucedidos, é um evangelho falso. Nós vamos viver, irmãos. Você vai viver o fundo do poço. Eu vivi algumas experiências aí ao longo desses 12 anos que a Atos vai fazer. Interessante, às vezes chegar em algum lugar e pela pessoa assim que eu fui, né, a nível de ser conhecido, de ter muitos amigos assim na convenção, às vezes eu chegava em algum lugar, todo mundo pensava que a igreja que eu pastoreava era grande. Às vezes o pessoal até pedia dinheiro, tinha dia que a Edileia ficava brava, chegava no Facebook lá assim, ô pastor, me ajuda, e nós passando às vezes fome, entre aspas, né? Não estou me vitimizando, mas às vezes assim, passando falta das coisas em casa, os outros mandando mensagem para mim, achando que a igreja era grande, não poder ajudar ele, e eu quase falando com ele assim, não, se você conseguir com outro, você divide comigo, que eu tenho que estar feio. Eu chegar nos lugares, eu falar assim, não, sua igreja é pequena, tem só umas 20 pessoas, 30 pessoas lá no domingo, é pequena, e a pessoa não acreditar, achar que eu estava sendo humilde. Nossa, você é humilde demais, tá doido? Às vezes nós somos levados a momentos, irmãos, assim, talvez você é um grande profissional na área que você faz, talvez você é um grande colocador de rifa aí, mas você ficou sem viagem. A vida leva a gente nesse momento aí. Nós vamos passar por isso. E nós temos que aprender alguma coisa com essa situação. Nem tudo vai dar sempre certo. Deus está querendo te mostrar algo. Ao invés de você reclamar, aprenda com o momento que você está vivendo. É o 3º ano, o ano do aprendizado. O 4º ano, pulou aí, Tiago, voltam aí. O 4º ano, o ano da visão, de começar a colher. No 4º ano do plantio da videira, ela não dava frutos a ponto de dar lucro. Ela dava os primeiros frutos que o seu cultivador conseguia identificar a qualidade do fruto. Não sustentava a sua família, não sustentava a sua casa. Ele apenas identificava o sabor que aquela uva ia dar no 4º ano. Não era uma colheita assim, igual colhe a cana todo ano, não. É uma colheita tipo de apresentação. Nasce algumas uvas e ele conseguia identificar. Esse era o 4º ano, era chamado ano de começar a colher. Aqui as coisas já começam a melhorar um pouco. No 1º ano você trabalhou, mão de obra. No 2º ano você esperou em Deus. No 3º ano você aprendeu. No 4º ano vem alguma coisa. Chega uma etapa da nossa vida que as coisas começam a dar certo, né? Você não consegue ir para a praia, mas você já vai num hotelzinho fazenda ali em Furnas, né? Já está melhorando. Não é a praia ainda, mas já é um álamo aqui pertinho. Já está chegando perto, né? Você não consegue pagar 5.000 para ir na praia, mas você já paga 1.500 no álamo ali já, né? É um ano de começar a colher. Você não tem um carrinho automático, mas você já comprou um Paliozinho 2000 aí, você já não está tomando chuva. As coisas começaram a acontecer. Você comprou uma bicicletinha, mas ela é elétrica.
elétrica, né? Cuidado com o trânsito, usa capacete, tem muita gente dando bobeira, mas já é uma bicicletinha elétrica, você já começou a acontecer alguma coisa, você já mudou de função lá no seu local de trabalho, as coisas já estão começando a dar certo, é o ano de começar a colher. Você começou a trabalhar por conta própria, já começou a aparecer um servicinho grande, você estava pegando só fumo goiano, né? O cara começa a trabalhar serralheria, aí começa a pegar lixeira, soldar rodinha de portão, aí daqui a pouco aparece uma cobertura para fazer, Deus já está movendo o negócio. É o 4º ano, é onde as coisas começam a dar certo. É o ano talvez que você passa no concurso público, né? Profetiza aí na sua vida, dia 22 tem prova, né? Vai passar, vai começar. Esse 4º ano é aquele ano do Geazi. Vai lá, sobe na montanha e fala o que você vê. Ele corre lá, olha, mede assim de longe, 2 anos e meio, 3 anos e meio sem chover sobre a terra. O texto diz que depois da oração de Elias, nem orvalho caiu de madrugada, não tinha uma nuvem no céu. O Geazi sobe no alto da montanha e volta com a notícia: eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O 4º ano é a pequena nuvem, é quando você vê que as coisas começam a dar certo, é um ano de começar a colher. Nós estamos chegando no final do ano, faltam aí 40 dias, né, para o nosso ano terminar, então a gente já vai ter mensagens pensando mais no ano que vem mesmo. Tomara que esse ano aí cabe rápido para você, e que 2026 para nós seja um ano de começar a colher tantas dificuldades que nós colhemos aí ao longo da nossa caminhada. Eu digo isso para te animar, talvez você saiba que 2026 é o ano de plantar, talvez você saiba que 2026 é um ano de esperar, mas eu oro para que seja o nosso ano de ver as coisas acontecendo, de entender que nós vamos participar desses primeiros frutos aí, que Deus está fazendo algo na nossa vida. Aí depois vem o 5º ano, o 5º ano é o ano da perseverança, da insistência, porque assim, no 4º ano você colhe alguma coisa, no 5º ano a videira não dava nada, mas quando você lembrava do 4º ano, você lembrava que os frutos que vieram foram bons, então você vai perseverar, você vai insistir, você não vai desanimar. Muitas pessoas desanimam aqui, no 5º ano, é o ano onde as pessoas mais desistem, porque ele experimentou do fruto, só que agora não tem fruto mais, não tem trabalho, não tem fruto, não está vendo nada, as coisas deu que ia melhorar e de repente parou, e você precisa insistir para que lá no final as coisas deem certo. Deus só abençoa quem é perseverante. A perseverança é uma das principais características que todo cristão precisa ter. Você já leu Apocalipse? Você sabe qual que é a frase que mais se repete em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, receberá a coroa da vitória, vai ser salvo, alcançará o trono celestial, chegará na Nova Jerusalém. Mas a frase inicial é: aquele que perseverar até o fim. Deus conta com pessoas perseverantes. Deus não quer covarde. Deus não conta com quem desanima, com quem desiste. Por isso que desistir do casamento é errado. Desistir do trabalho só porque tem muito trabalho é errado. Desistir da prova porque ela é difícil é errado. Você não pode desistir. Deus conta com quem é perseverante, com quem insiste, com quem mesmo não vendo fruto algum, no 5º ano, continua orando e esperando em Deus, porque ele sabe que na hora certa, o milagre vem, a porta abre e as coisas acontecem. Desanima não. Talvez está faltando tão pouco para você romper essa barreira que você está enfrentando ela, você vai desanimar agora. O que o diabo quer é que você desanime. O inimigo está batalhando para que você desista, para que você olhe só para as dificuldades, mas não é isso que Deus tem para você. Continue insistindo, vai mais uma vez,
Lembra do Naamã? Até no 6º mergulho, a pele dele estava leprosa do mesmo jeito, cheia de ferida. Se ele não desse o 7º mergulho, nada teria acontecido. Lembra de Israel em volta de Jericó? Até a 6ª volta, o muro está intacto. Nem sinal de abalado ele tinha. O povo de Jericó estava já acostumado aí. Vem o povo de Israel de manhã de novo dar a volta em torno da cidade. Era só mais um dia. Nada aconteceu até a 6ª volta. Mas eles acordaram no outro dia mais cedo. A história de Jericó é mais interessante para nós nesse contexto. Porque Deus pede eles para dar 7 voltas durante 7 dias, uma volta por dia. No 7º dia eles tinham que dar 7 voltas em torno dos muros, certo? Para conseguir dar 7 voltas, eles acordaram, o texto diz que ainda era madrugada, nem tinha sol. E eles andaram mais rápido do que nos outros dias. E deram 7 voltas. 7 mais 7, 14. Até a 13ª volta o muro estava do mesmo jeito. Mas na hora que os levitas, carregando nos seus ombros a arca da aliança, começou a cruzar cantando um hino de adoração a Deus, e completar a 7ª volta, dando brados de vitória, do nada as muralhas ruíram, e Israel conquistou a terra. Você sabe o que é isso? Perseverança. É o 5º ano. Tem que passar por isso aqui. Tem que insistir. Na nossa cultura lagopratense, nós mudamos muito. É comum de nós mudar. Repara para você ver. Na nossa cidade, as pessoas trocam muito de emprego, trocam muito de casamento, trocam muito de família, trocam muito de trabalho, não é? Até para essa questão do rifeiro, esse mês o cara está vendendo pano, mês que vem ele está vendendo tablet, no outro mês ele está vendendo celular, depois ele está vendendo perfume, aí está vendendo creme de cabelo, cada hora ele está vendendo um trem. Nós estamos acostumados a trocar, é cultural nosso. Com fé, isso não dá certo não. Isso pode dar certo lá para o rifeiro. Fé não. Fé é insistência, perseverança. Trocar não vai adiantar nada. Mudar não vai resolver nada. Os problemas serão os mesmos. É cultural nosso. Eu vi só em Lagoa da Prata o camarada trocar de esposa e depois voltar para a esposa que largou. Não vi isso uma vez não, vi isso um punhado de vezes. Porque é cultural nosso, nós estamos acostumados a trocar qualquer coisa, a gente abre mão. Na fé isso não dá certo não, vamos ter que quebrar essa cultura aí na fé. Na fé nós vamos ter que insistir, perseverar, continuar orando, crer, mesmo que no muro não tenha caído um tijolo, você vai continuar crendo, porque você sabe que o Deus que você serve, no final Ele sempre faz, Ele sempre trabalha em favor dos seus, não é agora que Ele vai falhar com você. Deus nunca falhou com você, você acha que vai ser agora, vai te deixar na mão? Persevera, insiste. Vamos lá, Tiago, o 6º ano é o melhor ano, é o ano da colheita abundante. Levítico 25, como eu não li todo o texto, Levítico 25, esse aqui eu quero ler, só para você gravar bem aí, ó. Levítico, capítulo 25, do versículo de número 20 ao 22, que não é isso que eu estou falando para você, está nas entrelinhas do texto, do capítulo 25, tá? Não é trem da minha cabeça não, é da preparação da terra mesmo. No 20 até o 22, do capítulo 25, do versículo 20 até o 22, vai falar sobre a colheita abundante, a colheita 3 por 1, 25, 20. E se disserdes, que comeremos no 7º ano, quando não semeamos e nem fizemos colheita, eu mandarei as minhas bênçãos sobre vós no 6º ano, a terra produzirá frutos por 3 anos. A colheita do 6º ano é a colheita chamada 3 por 1. Deixa eu te falar uma coisa, te passar uma chave agora, né? Você plantou, trabalhou, esperou, suportou por 5 anos. Na hora que a colheita do 6º ano chegar, ela não chega como a colheita do 4º ano, só para você saber, não. Ela vem com abundância.
Deus manda muito, isso é bíblico. A prosperidade sobre a vida daquele que persevera até o final é abundante. Você pode estar passando um problema difícil, a sua vida pode estar difícil agora, mas na hora que a porta abrir, não vai abrir um por um não, vai abrir 3 por 1. A colheita de Deus é sempre maior. Você já viu os cálculos de colheitas na Bíblia? A de Jesus em Marcos 10 é 100. Jesus vira para Pedro, vira para Jesus, na hora que o jovem rico vai embora, e fala assim: Senhor, nós largamos tudo e te deixamos. Aí Jesus fala assim: aquele que largou tudo e me deixou vai colher 100 vezes mais. A do Antigo Testamento era só 3 por 1, a de Jesus é 100 vezes mais. Deus vai mandar um ano da colheita para você, e quando esse ano chegar, ele vem abundante. Como que Paulo disse ser a bênção de Deus sobre a graça na vida da pessoa? Recalcada, sacudida e transbordante. O nosso Deus transborda, Ele te dá infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou, disse o apóstolo Paulo. A nossa colheita é abundante. Paulo diz assim: aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem o coração do homem entende, é o que Deus tem preparado para você. Quem é crente há mais tempo aí, você já colheu desse jeito? Eu já. Quando vem muito mais do que você merece, parece que Deus não abre a porta não, Ele abre a porta e coloca 2 anos segurando a porta e fala assim: agora ninguém fecha. Aí o negócio começa a dar certo. Esse ano vem, talvez você ainda não viveu, mas vai viver em nome de Jesus. Tem o ano que vai chegar dinheiro de onde você não esperava, vem colheita de onde você nem imaginava, pessoas começam a te pagar dívida antiga, dinheiro que você nem contava com ele mais começa a aparecer no ano 6º, no ano da colheita do 6 por 1, do 3 por 1, esse dia vem. O evangelho é difícil, a fé é desafiadora, mas vai vir um ano da bonança. Tomara que 2026 seja um ano da bonança para você. Tomara que você abra o concurso público lá e você passou, ninguém te tira mais. Tomara que você receba lá, não quero que parente nenhum seu morra não, mas tomara que chegue aquela herança para você que você não esperava, aquele dinheiro que você não contava, aquela pessoa que você emprestou o dinheiro para ela, você já nem conta mais, ela vai te pagar, em nome de Jesus. É o ano 6, é o ano da colheita abundante. Esse ano chega. Se há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem em nossas vidas, vai chegar o ano. Vai chegar o ano que você vai trabalhar por conta própria, vai chegar o ano que o carro é seu, vai chegar o ano da gravidez, vai chegar o ano do seu casamento, vai chegar o ano da sua família aos pés do Senhor, vai chegar o ano da bênção. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente prega um evangelho onde as coisas são só difíceis, e não é. A gente pode estar vivendo a tempestade agora, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Depois da tempestade sempre vem a bonança. O mar pode soprar em grandes ondas, mas depois a bonança vem, porque são etapas que o nosso Deus trabalha sobre nossas vidas. Talvez você está achando que a vida está muito difícil, continua crendo em Deus, porque esse ano aqui vai te alcançar. Sabe por quê? Você já viveu esses anos aqui para trás. Na verdade você lembra desses anos aqui. Hoje está difícil, talvez você olha para o passado e pensa assim: oh Deus, eu tinha um casamento tão feliz, eu tinha tanto dinheiro naquela época, eu tive tal carro, as coisas davam tão certo, agora não estão dando tão certo mais. Ei, acalma, espera, trabalha, aprende, o ciclo vai voltar para cá, Deus vai te trazer aqui de novo, e vai te dar a colheita do 3 por 1. Aí vem o 7º ano. O 7º ano é um ano de desfrutar da terra. Se no ano anterior você colheu para 3, chega um ano que você só desfruta. Aleluia. Mateus está cuidando da Larinha hoje, mas vai chegar um tempo que ele vai só ver depois o resultado do que ele ensinou. Lá na frente você vai desfrutar. Está te dando trabalho hoje, mas essa rota aí depois vai ser você só colher
É o objetivo de todo rifeiro, né? Conseguir fazer uma rota que depois ele só substitui, ó. Paga o kit, toma outro, paga o kit, toma outro. Vai chegar a hora que você vai só desfrutar, que o cliente vem de maneira automática. Eu trabalho numa empresa consolidada na cidade, não depende do vendedor. O nome do lugar já faz girar o dinheiro para o meu patrão todo dia, ele só desfruta, embora seja uma pessoa trabalhadora no que ele faz lá, hoje ele desfruta de algo que se plantou lá atrás. Isso é um exemplo cotidiano meu. No seu tem. Você tem o cliente que agora já vem no automático, nem procura outro, vai em você. É igual o pedreiro, né? Quando o pedreiro é bom, não é assim? O cara está terminando a casa aqui, já está contratado para outra lá, já tem um esperando no ano 2027, porque já vem, ele já mostrou o fruto do seu trabalho, agora ele está desfrutando, colhendo. Esse ano chega, um ano aonde nós, não é por preguiça que você não vai trabalhar não, mas chega o ano que você vai só contemplar o cuidado e as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Esse ano chega. E para nós, né, até que Jesus venha, não termina no 7º ano. Tem o ano 8. O ano 8 é no ano de um novo começo. Está no texto que nós lemos. Por que a colheita é 3 por 1? Para Deus te dar abundância no ano 6, certo? Desfrute no ano 7 e recurso para começar no ano 8. Então volta lá no ano 6 e aprenda o seguinte: não é porque Deus está mandando para você a bênção de caminhão que você vai gastar tudo, não. Pensa que você vai desfrutar e pensa que o ciclo vai começar novamente. Você tem que preparar isso aí. Você tem que ter ciência do momento de vida que você está vivendo agora, porque haverá um novo começo. E cristianismo, e graça, e fé é sempre uma oportunidade de recomeçar. Talvez você era muito crente lá no passado, sua sombra curava igual a sombra de Pedro curava, demônios saíam ao som da sua voz, e hoje você está morto espiritualmente. É porque está na hora de recomeçar. Deus quer te usar muito mais do que Ele te usava no passado, mas para isso você precisa começar de novo. Vamos plantar, vamos orar, vamos iniciar. Para a maioria dos irmãos que aqui estão, é uma nova igreja, uma nova caminhada, uma nova etapa. Nós vamos ter que começar a plantar tudo de novo. E para os irmãos que escolheram a Atos ainda, o desafio é maior, porque nós vamos ter que fazer tudo de novo, comprar o lote de novo, construir de novo, e agora, em nome de Jesus, os erros não vão se repetir. Né? Então nós vamos ter que fazer tudo de novo. É uma oportunidade de recomeço. Recomeça. Talvez você entrou aqui com o casamento acabado. Recomece esse casamento. Talvez você entrou aqui desacreditado dos seus filhos. Dê um voto de fé para eles aí. Recomeça, crê na sua família. Deus quer que você inicie novamente. Nós temos a oportunidade de um novo começo. Amém? Pode passar aí, Tiago. Acho que é só mais um slide. Desfrute do seu tempo sabendo de qual etapa da sua vida você se encontra e esteja preparado para ela. Qual que é a ideia dessa mensagem de Levítico 25? Saber que momento de vida nós estamos. Qual ano você está vivendo? Qual tempo da sua vida você está passando? Agora é o quê? Agora é o desfrutar ou agora é plantar? Se Deus está colocando no seu coração que é tempo de plantio, não fuja ao trabalho. Arregaça as mangas e vamos recomeçar, porque Deus tem coisas boas para a gente. Ou talvez as portas estão se abrindo poderosamente sobre a sua vida. Cuida desse momento, com todo zelo, com todo carinho, sabendo que vai ter um ano de recomeçar lá na frente, você precisa estar preparado. Se nós soubermos qual tempo de Salomão em Eclesiastes 3 estamos vivendo, a nossa oração será mais eficaz. É tempo de estar junto? Vamos estar junto. É tempo de ganhar? Vamos ganhar. É tempo de perder? Vamos saber perder também. Vamos saber perder. Nós não vamos vencer todas as batalhas, nós não vamos ser vitoriosos em todas as coisas, então precisamos saber lidar com a frustração, com o dia mau.
Precisamos saber lidar quando as coisas dão errado, quando tudo não vai bem, colocar nossa cabeça no lugar, nosso coração no lugar, sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Mais uma vez eu te pergunto aí, né? Qual momento de vida você está vivendo? Talvez Deus preparou aí um momento de enfermidade, de adversidade. Que isso, pastor? Misericórdia. Mas é determinado para tudo. Talvez Deus passou um tempo de frustração, te levou à escola da frustração, do desânimo. Mas Deus te trouxe aqui para lembrar você que haverá um tempo de grande colheita. O luto vai passar. Você vai seguir com seus molhos na mão, com júbilos de alegria, com um sorriso de como quem sonha, né? Salmo 126, a irmã citou para a gente lá. Eles olhavam para os israelitas cruzando o deserto, chegando na Canaã, e eles estavam como quem sonha. A sua boca se encheu de riso, o seu coração se encheu de júbilo, porque aquele que semeia com lágrimas colherá com júbilo, meu irmão. Deus tem bênção para você, em nome de Jesus. Amém. Olha o Senhor, antes da minha oração, Deus quer ouvir a sua, o seu clamor, o seu pedido. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque cremos naquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua graça sobre as nossas vidas aqui neste lugar, Deus. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Nos ajuda, Pai, no momento, na etapa de vida que nós estamos. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos vencer, superar, suportar, crendo naquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Cada vez que a vida é provada, tu me dás a chance de fazer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores.